Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira, fundador do canal Dr. Refugo. Eu estou aqui para passar para vocês mais um conteúdo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal Dr. Refugo, que fica no YouTube. Nós também temos as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E todo esse conteúdo ele é completamente gratuito. E a nossa intenção é fazer com que todo mundo que trabalha no setor de fundição adquira um pouco mais de conhecimento técnico. Então divulgue para o seu colega de trabalho, para todo mundo que trabalha com vocês e inclusive para aqueles curiosos que querem saber o que vocês fazem, onde vocês trabalham. Então ajuda a gente aí a conseguir mais likes, ok? Sem muitas delongas, vamos começar então o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre processos de fundição de maneira geral. Então a ideia aqui é explicar para você. Você conhece todos os processos de fundição que existem? Você tem noção de quais são eles? Então a ideia aqui é a gente poder falar um pouquinho e, e alinhar essas questões todas, tá ok? Nossos vídeos têm como característica serem vídeos curtos, então vou me policiar aqui para que o nosso vídeo fique dentro dos 5 minutos ao qual eu tento transmitir. Se você quiser mais conteúdo, continua na descrição do vídeo. E também nós temos as playlists de todos os conteúdos que nós já gravamos aqui, tá bom? Já são quase 100 vídeos gravados. Tem conteúdo da Argentina, conteúdo da a maior feira de fundição do mundo, em Düsseldorf. E além disso, tem os conteúdos técnicos e as entrevistas com especialistas aí de vários segmentos dentro do setor de fundição. Nosso canal ele é focado exclusivamente em fundição. Então, por esse motivo, nós temos um público selecionado e eu gostaria que todo mundo que acessa o canal tenha essa visão, uma visão de realmente buscar um conteúdo técnico. Então, todos os conteúdos a gente faz uma pauta muito crítica no sentido de estar sempre buscando conteúdo que venha agregar valor para a fundição. Além disso, a gente faz lives toda segunda-feira, tá? Às 21 horas. São transmissões ao vivo, eu tento buscar sempre pessoas aí para estar junto com a gente. Esta segunda-feira, dia 20, nós faremos a live com o Marcelo Medeiros, um especialista aí da área de moldagem em areia verde, um especialista em bentonita. Então não perca, venha participar com a gente aí desse evento, ok? Bem, sem mais delongas, quem quiser me seguir aí no Instagram ou no Facebook, Fernando Fundição, tá? Facilmente você me encontra aí. Também tem o WhatsApp do canal. E se você não é inscrito, ó, clica aqui neste ponto aqui e você vai se inscrever, tá ok? Então vamos lá. Processos de fundição. Quais são os processos de fundição existentes, né? Então a gente classificou eles de duas formas. Essa classificação é uma classificação antiga de algumas literaturas, né? Então a gente só compilou aqui com a ajuda de alguns colegas aí que passaram um pouco desse conteúdo. Então o primeiro deles é a fundição com uso de areia. Então você tem a fundição por gravidade com uso de areia. Tá? Dentro da fundição por gravidade com uso de areia, aí a gente vem, o que diferencia o processo não vai ser mais a areia, mas sim a argila que você utiliza dentro dela, né? Aliás, o que vai modificar, no caso, são os componentes, os constituintes que você utiliza. No caso da argila, a argila é um minério, né? Então a gente vai utilizar uma mistura mineral. A principal argila utilizada nesse processo é a argila a bentonita, tá? Que ela vai ser uma argila utilizada aí nesse processo. Outro dentro da argila, aí nós temos a moldagem em areia verde, certo? Moldagem em areia verde, que é o molde, ele é construído através de um processo onde eu tenho a areia misturada com a bentonita principalmente e umectada com água
e aí essa areia vai ficar num formato de uma argila, de uma massa de moldar, e aí eu coloco ela dentro do meu molde e faço a compactação desse material. Pessoal, eu estou falando aqui de maneira muito genérica, só para a gente realmente dar seguimento. Uma outra forma de fazer isso é utilizando resina, né? Porque a resina, juntamente com a areia, então você tem aqui a resina misturada com a areia, então eu tenho os processos que podem ser moldagem, todos eles utilizam resina, né? Os dois primeiros aqui utilizam resinas, que é a moldagem em casca shell, né? O que é a moldagem em casca shell? É a moldagem onde eu faço uma mistura de areia com resina e utilizo um catalisador um catalisador sólido. Então a minha areia ela vai ficar como se fosse uma areia convencional, porém ela já está com resina e catalisador. Então quando eu colocar esse conteúdo no meu molde e aquecer, ele forma minha casca shell. Tem a cura frio, né? Que a cura frio nada mais é do que uma resina que tem como objetivo manter a, o material líquido sem precisar de aquecimento. Então, diferentemente do que a gente viu na casca shell, na cura frio, ela tem a característica de realizar a cura, ou seja, o endurecimento do meu molde acontece a temperatura ambiente. Eu não preciso de uma área aquecida. E tem a moldagem feita com CO2, que está aqui classificado como resina, mas na minha visão eu colocaria ela como classificada com argila, porque na verdade o processo na verdade chama-se CO2, mas o aglomerante ali no caso, o agente que vai estar misturado com a areia é um silicato de sódio, né, que é misturado na areia, e após isso ele é gasado, né, eu coloco assim uma espécie de um botijão aqui e eu faço a gasagem dele. Então eu coloco ele aqui, né, aqui, e eu vou gasando ele. Então basicamente eu tenho aí esses processos. Sem aglomerante, qual é o processo? Pessoal, vocês sabiam que tem processos que não usam aglomerantes nenhum, é somente areia? Qual é esse processo? É o processo Loess Form. Eu vou deixar na descrição desse vídeo mais detalhes sobre o processo Loess Form, e se houver um interesse de todo mundo, né, nos próximos vídeos a gente faz um especial aí sobre Loess Form. Nada mais é do que um processo onde eu utilizo o isopor eu coloco o isopor no formato da peça dentro de uma caixa e completo essa caixa com areia, né? E quando eu finalizo, eu compacto esse material. E o nosso isopor, no caso, o nosso poliestireno expandido, ele precisa ser pintado com uma tinta especial. E aí uma vez feito isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse processo e vou fundir com o isopor lá dentro. Por isso que chama Loess Form. Ele sai no formato de espuma perdida, né? Ele vai ser queimado pelo material. É um processo muito interessante. Bem, ainda por gravidade, nós podemos usar, além de usar areia no processo, nós podemos usar também os moldes metálicos, como através do processo chamado processo de coquilhas. O que é a coquilha? A coquilha nada mais é do que um molde metálico que pode ser vazado por gravidade. Então eu pego a minha peça e eu crio o espelho negativo dessa peça, né? E quando eu crio esse negativo da peça, eu vou ter aqui, eu vou ter uma formação de um molde. E esse molde pode ser usado muitas vezes, né? Principalmente para fundir peças de alumínio, né?
quando esse processo de coquilha ele é muito usado por metais não ferrosos, como alumínio, cobre, zinco, né, as ligas de zinco Zamac, por exemplo. Então, com isso, eu tenho uma grande quantidade de moldes que são utilizados nesse processo. Então, desculpem, até agora nós falamos só dos processos por gravidade. Então, nós temos aqui fundição por gravidade, que pode ser dividida em areia e uso de moldes metálicos. Dentro da areia eu posso aglomerar minha areia com argila e água, e aí eu faço o processo de moldagem a verde. Eu posso fazer com resina, né, que tem o processo de casca shell, processo shell, tem o processo cold box e tem também o processo de CO2. Sem aglomerante eu tenho loss foam e também tenho aqui o uso de coquilha. Próximo slide, então, a gente vai ter os processos especiais, né? Processos especiais que nós temos que também funcionam por gravidade, são eles o processo de cera perdida e o processo de fundição centrifugada. Porém, esse processo de fundição centrifugada, ele é um processo que, na verdade, ele é um processo realizado com coquilhas. Então, ele é um processo especial, mas ele é feito em coquilha. Então, esse é uma coisa interessante aí. Bem, além disso, aí nós temos os que são fundição sob pressão, ou seja, o metal entra na peça pressurizado. Então, se o metal entrar na peça pressurizado, então nós temos um processo sob pressão. Então, sob pressão nós temos o processo em alta pressão, que aí dentro do processo de alta pressão nós temos o câmara quente e o câmara fria, né? O que diferencia um do outro? No câmara quente, o metal ele é injetado direto do forno para dentro da peça, enquanto no câmara fria, o metal é retirado do forno com um robô, com uma pessoa retirando com uma concha o material, ele é colocado ele é colocado retirado na concha e ele é colocado ali no receptáculo que fica na máquina para poder fazer a injeção. Baixa pressão, né? A baixa pressão, no caso, são os processos que envolvem a famosa LPDC, né? Que é fundição baixa pressão, por exemplo, fundição de rodas, né? Então aqui, pessoal, basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês hoje são essa classificação dos processos de ferro fundido. Então, de maneira geral, tem fundição por gravidade e fundição de alta pressão. A fundição por gravidade, eu tenho processo com argila e demais processos, ou resina, ou sem aglomerante. Também tem o uso de molde metálico. Tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. E eu conto com vocês aí no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Muito obrigado pela atenção. Esse é o primeiro vídeo nesse novo formato. Acho que ainda tem muito a mudar e a aprender. Deixe seus comentários aí, sempre com mensagens que a gente possa usar e contribuir aí no dia a dia. Tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu. E aí encontro vocês amanhã, segunda-feira, às 20 horas. Valeu? Aliás, às 21 horas. Valeu, não esquece de se inscrever no canal aqui, ó. Cadê o cantinho? Cadê o cantinho? Cadê o cantinho? Aqui, ó. No cantinho do vídeo. Inscreve, divulga para seus amigos, ajuda a gente aí nessa batalha. Valeu!